Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação. Meu nome é Matheus e eu vou apresentar meu trabalho de ética, né? Meu trabalho da matéria de ética, legislação e cidadania, que é regida pelo professor Wilson José Gonçalves, também nosso organizador. No começo do trabalho nós temos essa capa, o compromisso com a sustentabilidade, né? Essa capa é da nossa terceira turma de engenharia química. A engenharia química, ela está presente no Instituto de Química da UFMS e o tema da pesquisa é a engenharia química na produção dos nanomateriais. Atenção para métodos de descarte com avaliação de toxicidade. Meu nome está aí abaixo, Matheus Rocha de Souza Silva, e meu e-mail institucional, mateus_rocha@ufms.br. Começando a falar no resumo, ele vai ter uma abordagem no geral sobre o artigo, ele vai falar dos objetivos, da metodologia, do problema de pesquisa, da solução, vai falar um pouco das conclusões também, enfim, vai ser um apanhado geral de todo o artigo, ele vai estar bem no começo, e embaixo a gente tem algumas palavras-chave que vão ajudar em uma futura pesquisa, certo? O resumo se trata do mercado da nanotecnologia por ser muito promissor e tal. E aí destaca-se a importância da sustentabilidade, até o cronograma da ONU de 2030, que são referentes ao consumo e produção responsáveis. Dessa forma, um desenvolvimento nos processos de biossegurança é necessário, porque a contaminação pelo contato com nanomateriais em superfícies epiteliais externas se dá pelo descarte indevido dessas substâncias. E aí mostra o objetivo que posteriormente eu vou estar colocando aqui. Primeiramente, a gente observa o contexto. O mercado da nanotecnologia está a caminho de ser promissor. Para tanto, é importante considerar que, pelo auxílio da engenharia química, já que o engenheiro químico é o responsável pelo processamento, pela qualidade do produto, pelo auxílio da engenharia química, na produção dos nanomateriais, a atenção para métodos de descarte e avaliação da toxicidade se mostram eficientes. Destaca-se a importância da sustentabilidade, mediante o cronograma da ONU até 2030, referentes ao consumo e produção responsáveis. Vista a periculosidade no manuseio de certos nanomateriais, é possível observar que estes são tóxicos ao meio ambiente e organismos vivos. Dessa forma, é necessário um desenvolvimento de processos de biossegurança, pois a contaminação pelo contato com nanomateriais em superfícies epiteliais externas, principalmente pela mão, onde a gente vai manusear os nanomateriais. Por isso, reforça-se o uso das EPIs, luvas, máscaras de proteção, né? E essa contaminação vai se dar pelo descarte indevido das substâncias, né? Porque, como elas vão estar em um ambiente inapropriado, você vai entrar em contato mesmo sem saber. Porque já que os nanomateriais têm tamanho nanométrico, eles podem basicamente estar em qualquer lugar se você descartar incorretamente. Como alguns têm característica apolar, eles podem até percorrer um corpo aquático, certo? Percorrer rio, e aí vai poluir fauna, vai poluir flora, vai prejudicar nós seres humanos, porque alguns, algumas vezes nós usamos da água do rio, né? De alguns corpos aquáticos, ou até, né, no meio da natureza, vai ter indícios de nanomateriais. E os nanomateriais têm uma característica de penetração muito alta, certo? Já que, pelo seu tamanho nanométrico, eles facilmente vão entrar na célula. E aí vai prejudicar a célula e pode até alterar o material genético, vai alterar até o DNA, possivelmente. O objetivo, então, da pesquisa é reforçar as medidas de biossegurança com foco na produção dos nanomateriais, descartar
os resíduos químicos de modo adequado e analisar o grau de toxicidade e das diretrizes de rotulagem dos produtos, segundo a norma ABNT-NBR 14725, em específico, porque ela já vai tratar de informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. A metodologia que foi utilizada foi a pesquisa e análise de dados bibliográficos, com enfoque no Google Acadêmico, Cielo, artigos da Science Direct e normativas da ABNT. Os resultados. Eles mostram que o descarte correto dos nanomateriais deve agir conforme o regulamento da REACH, um regulamento internacional, um regulamento europeu que eu pesquisei e achei interessante ressaltar. Ele fala do registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos, certo? Devido aos nanomateriais não terem uma regulamentação própria, a gente vai precisar da utilização de outros regulamentos para sólidos ou produtos químicos na questão dos nanomateriais. E a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outra lei que eu achei importante ressaltar na questão dos nanomateriais. As conclusões são que as empresas e profissionais devem seguir as normas propostas, a fim de estabelecer um desenvolvimento industrial de maneira sustentável e a diminuição da ecotoxicidade. Ali abaixo, como eu coloquei, temos um pictograma correlacionando classes de perigo, certo? Na tabela mostra que os perigos são divididos em físicos, perigos de saúde e perigos do meio ambiente, né? E esse GHS significa o quê? É o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Essa classificação vai ajudar na segurança dos materiais. No caso, como os nanomateriais não possuem uma regulamentação própria, né, a gente tem que analisar a toxicidade desses nanomateriais por pictogramas como esse. E aí a gente vai saber se o nanomaterial é tóxico, se ele é corrosivo, se ele oxida muito fácil, se ele é inflamável, se ele é instável, se ele é explosivo, certo? Se ele tem uma capacidade de danificar o meio ambiente e por aí vai. Aqui eu coloquei uma foto como exemplo para quando você manipular os nanomateriais, você deve utilizar as EPIs corretas, utilizar um jaleco de proteção, utilizar uma máscara de gás, né? Porque alguns compostos podem facilmente ser voláteis, e realização de testes, como ele está fazendo aí na imagem. A realização de testes é primordial para que seja criada uma regulamentação própria para os nanomateriais. Porque quanto mais testes realizarem, mais a gente vai ter conhecimento sobre os nanomateriais. Porque até os nanomateriais são compostos muito recentes na química, então não se tem muito conhecimento. Os pesquisadores desconhecem vários efeitos dos nanomateriais. Então, a realização de testes seria uma forma eficaz de alavancar o processo de desenvolvimento de novos processos de descarte, avaliação de toxicidade e por aí vai. O objeto de estudo: a engenharia química na produção de nanomateriais. Mostra-se necessário cuidado com o meio ambiente, mediante a falta de recursos, alterações climáticas ou extinção de espécies. Essa preocupação vem com a falta de consideração do ser humano para com a natureza. Logo, normativas e regras são estabelecidas pela química e para planejar um desenvolvimento sustentável e produção e consumo responsáveis. Portanto, observa-se a importância da engenharia química na produção dos nanomateriais. A questão das normativas, como eu falei, como os nanomateriais não possuem a sua própria regulamentação, a gente vai usar de outras regulamentações, como por exemplo o da REACH, um regulamento internacional, ou então a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos também. Ou a gente pode utilizar da NBR, das NBRs, pode ser a 14725 que eu quis ressaltar, mas também a gente pode analisar outras.
deve-se analisar que existe uma certa ausência no que se refere a métodos de biossegurança, já que pela frase que eu extraí de um artigo, esse artigo foi discorrido por Henriqueta Louro, Teresa Borges e Maria João Silva, não estamos nem começando a compreender os potenciais efeitos sobre a saúde, nem temos todas as respostas que o público, autoridades reguladoras e decisores políticos necessitam. Essa frase vai de encontro com o que eu falei. Os nanomateriais, eles não têm uma regulamentação própria. E como eles são compostos recentes na química, a gente não nem começou a compreender os potenciais efeitos sobre a saúde, né, deles. Inclusive, vários nanomateriais já são utilizados na medicina, mas eu sinto que ainda tem a possibilidade de adicionar mais nanomateriais na medicina, certo? Fazer a criação de próteses mais seguras, próteses mais eficientes, órgãos artificiais, enfim. Dessa forma, se mostra necessário o desenvolvimento de procedimentos de segurança destinados aos nanomateriais, bem como algumas interações com organismos vivos. Os organismos vivos podem ser bactérias, protozoários, micro-organismos, enfim. E esses micro-organismos vão entrar em contato com os nanomateriais e vão descrever uma certa interação, e aí a gente pode estudar essa interação e comparar com o nosso organismo, o que aconteceria, certo? O problema de pesquisa, a desatenção para os métodos de descarte com avaliação da toxicidade. Reitera-se que o problema da desatenção para os métodos de descarte e avaliação de toxicidade encaminha para danos à saúde humana e ao meio ambiente, devido à manipulação indevida dos nanomateriais ou pelo descarte incorreto, sem avaliação prévia e adequada dos nanomateriais. Assim, a desatenção para os métodos de descarte com avaliação de toxicidade pelos responsáveis, engenheiros químicos, acarreta em problemas relacionados à saúde, alguns irreversíveis, além de danificar o meio ambiente. A solução: observa-se que no questionamento é indispensável ao engenheiro químico obter método de descarte com foco na produção dos nanomateriais. É necessário considerar todas as possíveis etapas na produção de qualquer nanopartícula ou nanocomposto. Processos de obtenção, reações intermediárias, processos de separação, sendo que tais processos devem obedecer às normativas e regulamentações alternativas, já que os nanomateriais não possuem as próprias, para evitar acidentes em laboratórios, problemas de contaminação entre trabalhadores e acidentes no uso dos nanomateriais. Por fim, os resultados. Observa-se que a importância de concluir a nanotecnologia em setores beneficiados de pesquisa e desenvolvimento científico, como dito na matéria, para observar princípios ambientais, éticos, sanitários e de segurança, o que vai de encontro à solução problema, sobre atenção para métodos de descarte com avaliação de toxicidade, mostrando que ainda é necessário investimento na parte de segurança laboratorial relacionada à nanotecnologia. Não só a segurança, como também o desenvolvimento dos métodos de descarte e avaliação de toxicidade. Mas isso vai depender de uma criação de novas regulamentações, certo? A discussão. Relaciona-se à produção dos nanomateriais, que por sua vez, por apresentar altos riscos de contaminação por nanopartículas, deve-se utilizar de novas formas de produção, desenvolvimento sustentável e, se possível, a reciclagem de nanomateriais, que permanece sendo estudado. Dessa forma, como vem sendo observado, a crescente expansão na produção e aplicação dos nanomateriais é de grande importância que sejam estudados ao máximo, já que, como foi dito, alguns nanomateriais ainda possuem efeitos desconhecidos e alguns com alto risco de contaminação, levando a perceber que quanto mais métodos renováveis existirem, menor a ação dos nanomateriais com receptores ambientais ou menor a toxicidade desses, dependerá do modo como se estudará. E aí reforça-se o desenvolvimento de métodos de reciclagem ou reutilização dos nanomateriais. Inclusive, seria uma
um alto investimento, porque com a reciclagem ou reutilização dos nanomateriais, o meio ambiente seria muito precavido. Nós teríamos uma grande preocupação com o meio ambiente, então isso ajudaria muito para não poluir o meio ambiente e ajudaria também a diminuir o descarte dos nanomateriais, que é o tema da pesquisa e pode causar mais problemas, certo? As conclusões da pesquisa. Vale observar que o papel dos profissionais da engenharia química nas etapas de produção dos nanomateriais. Com isso, deve-se analisar o comportamento das empresas, pesquisadores e demais profissionais, ao se tratar do descarte de nanocompostos, nanopartículas ou nanofibras de maneira correta, de modo que sejam obedecidas as regras de segurança, além de orientações propostas pelas leis normativas e leis impostas. Não obstante, deve haver avaliação de toxicidade e desenvolvimento de método de descarte, para assegurar em específico as normas propostas na NBR 14725, referentes à segurança, saúde e meio ambiente, objetivando o consumo e produção responsáveis presentes no cronograma da ONU até o ano de 2030. Aqui, aqui para finalizar estão as referências, algumas das referências. Todas as referências vão estar disponíveis no artigo, né? Aqui eu coloquei algumas. E por fim, queria agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida e pelo dom da sabedoria, porque sem Deus a gente não chega onde a gente está. Deus vai nos encaminhar para qualquer lugar e eu acredito que esse lugar seja bom, seja digno. Queria agradecer a família, queria agradecer minha mãe, meu pai e minha irmã por sempre me acompanharem nas minhas escolhas, porque sem eles eu não estaria aqui discorrendo sobre esse artigo, não estaria na faculdade estudando engenharia química como eu gostaria, e eu queria agradecer a eles pelo trabalho que eles têm de criar eu e minha irmã. Queria agradecer também a todos os parentes, meus tios, meus avós, todos eu amo de coração, meus primos. Queria agradecer a todos da família que sempre me incentivaram a estudar cada vez mais, sempre me apoiaram nas minhas escolhas de curso. E é isso. Acredito que seja esse a apresentação do artigo. Muito obrigado pela atenção do espectador também. Obrigado pela sua paciência e até mais.